Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração nesse dia e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E essa palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, do capítulo de número 15, a partir do verso 16, que diz assim, João, capítulo 15, verso 16. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós, e vos designei, ou vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Ok? Vamos ler até aqui João capítulo 15, verso de número 16. Olha que palavra assim poderosa para a nossa vida, que palavra impactante, porque é uma palavra que nos estimula a frutificarmos. É uma palavra onde mostra que a intenção de Jesus é que nós venhamos dar frutos. O próprio capítulo 15, Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então você percebe de forma clara que a intenção de Jesus no capítulo 15 é incentivar os discípulos a frutificarem. Jesus quer que você frutifique. É a intenção dele que você venha dar frutos. É a intenção dele que você venha frutificar. Por isso, o capítulo 15, todo o contexto, você vê Jesus falando sobre intimidade, sobre relacionamento, e o próprio Cristo falando da necessidade que os discípulos têm de dar frutos. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Então, de forma muito clara, a intenção de Jesus é incentivar os discípulos a terem uma vida frutífera. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar sobre amizade. Já não vos tenho chamado de servo, mas sim de amigo, porque tudo que o Pai tem me feito saber, eu tenho passado para vós. Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigo, porque tudo que o Pai tem me feito saber, eu tenho passado para vós. Então, você percebe no contexto do capítulo 15, o próprio Jesus querendo que os discípulos venham ter esse relacionamento mais íntimo, mais profundo com Ele, para que assim venha ter uma vida frutífera. Porque quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais frutos eu dou. Quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais frutos eu entrego. Na medida que eu me lanço a Ele, que eu me torno mais íntimo dEle, mais frutífero eu me torno. Quanto mais perto de Jesus, mais mudança eu tenho. Quanto mais próximo de Jesus, mais fruto eu entrego. Menos eu faço as coisas do mundo, mais eu faço as coisas do céu. Menos tenho os valores do mundo em mim e mais tenho os valores de Cristo em mim, os valores do reino de Deus em mim. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais frutos eu tenho para dar. Porque é isso, é impossível eu estar perto dele e não dar frutos. É impossível estar perto dele e não gerar frutos. É impossível estar perto de Jesus e não frutificar. É impossível não estar perto de Jesus e não crescer e não desenvolver. Se eu estou próximo dele, se ele está em mim e eu estou nele, a minha árvore precisa dar frutos. Por isso que toda árvore que está nele precisa frutificar. É o que ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, mas o que dá frutos, ele limpa, para que dê mais frutos ainda, né? Se eu estou em Cristo, certamente eu vou frutificar.
E para que a gente consiga sempre ter uma interpretação melhor dos evangelhos de Jesus, a gente precisa entender para cada pessoa ou para cada povo que o evangelho de Jesus foi escrito, né? Você sabe que dentro da teologia existe uma divisão dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, como Mateus, Marcos e Lucas. Já o livro de João, ele é escrito para a humanidade. Então há uma grande diferença na forma como João foi escrito para alcançar as pessoas, né? Porque João foi escrito para a humanidade, então é um evangelho mais simples, é um evangelho mais humano, é um evangelho que foi escrito para toda a humanidade, né? Por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus escreveu o evangelho para os judeus, Marcos escreveu o evangelho para os romanos, Lucas escreveu o evangelho para os gregos. Então cada evangelho alcança uma temática, alcança um povo. O evangelho de Mateus, ele alcança, por exemplo, os judeus. Então, pelo fato de ser designado aos judeus, você vai ver muita cultura judaica inserida dentro do evangelho de Mateus, né? Você vai ver, por exemplo, uma linguagem mais cultural, você vai ver, por exemplo, coisas específicas, uma linguagem específica para alcançar os judeus, porque foi escrito para os judeus, ok? O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, então a linguagem é para alcançar os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, então é uma linguagem para alcançar os gregos, né? E como é que isso se divide? Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como leão de Judá, faz questão de mostrar Jesus dentro da geração de Davi. Por quê? Por causa das profecias messiânicas. Foi escrito para os judeus. Então tem toda uma linguagem para que todos enxerguem Cristo como Messias. O Evangelho de Marcos, o símbolo do Evangelho de Marcos é um dos símbolos que é um dos principais adorados entre os romanos, que é o boi, né? Então o boi ele tem a característica de servir. Isso é adorado, louvado entre os romanos. Então você vê, por exemplo, Marcos apresentando Jesus como um servo, porque essa era a linguagem dos romanos, enquanto Mateus apresenta Jesus como leão, com força, autoridade, né, que é representando o Messias. O Evangelho segundo Marcos apresenta Jesus como servo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, apresenta Jesus como uma divindade. Porque para o grego ser alcançado, ele mesmo enxergava o homem como um aspecto de divindade. Por exemplo, você pode olhar para os deuses da Grécia, Zeus, Hércules, metade homem, metade Deus, é um Deus que se relaciona com homens, que nasce um Deus, é uma divindade dentro da natureza. Então Lucas, ele apresenta Jesus como um Deus que é 100% homem e também 100% Deus. Para quê? Para dentro da linguagem alcançar os gregos, ok? Que tinham essa facilidade. Já o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é um evangelho para alcançar toda a humanidade, ok? É um evangelho para alcançar toda a humanidade, um evangelho para todos, tá certo? Então, a partir desses pontos que você entende um pouco para cada pessoa que o evangelho foi escrito, para cada povo que o evangelho foi escrito, você consegue ter uma interpretação melhor dos evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora que também eu esqueci de dizer que o evangelho de Lucas apresenta Jesus, o símbolo de poder do evangelho de Lucas é o símbolo da águia, né? Que tem essa divindade também para os gregos, né? Enfim, isso são características teológicas que ensinam a gente na interpretação dos evangelhos de Jesus. O evangelho de João é um evangelho que vai trazer também para nós um grau de intimidade um pouco diferente dos outros evangelhos.
Porque o próprio Jesus dizia que João era o discípulo que Jesus amava, era aquele pelo qual Jesus amava. Ele é um discípulo próximo de Jesus. Ok? E fora que também nem todos os evangelhos foram escritos por discípulos. Mateus era discípulo, João era discípulo, Marcos, Lucas não era discípulo. E discípulo que eu falo como aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus. Né? O próprio evangelho de Lucas, no capítulo 1, começa dizendo que quando foi escrito esse evangelho, foi feita uma investigação dos fatos. Ok? Pelo fato de João ter sido escrito porque era discípulo, o nível de detalhes e de profundidade nesse relacionamento com Jesus é muito maior do que alguns outros evangelhos. Você vai ver detalhes no evangelho de João que não há em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por conta da temática ser diferente e por conta também do nível de intimidade ser diferente. Especificamente no capítulo 15, do verso 16, nós estamos vendo aqui de forma clara o interesse de Jesus criar um vínculo mais profundo com os discípulos. Já não tenho mais chamado você de servo, mas sim de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e tudo que o Pai tem me feito saber eu tenho passado a vós. Então perceba, há um interesse de Jesus aqui em gerar um relacionamento mais profundo com os discípulos. Jesus quer estar mais perto, Jesus quer ser mais íntimo, Jesus quer ser mais amigo, Jesus quer estar próximo e quer revelar mistérios para cada um deles. Então é muito rico esse versículo. Tem muita coisa que eu posso extrair aqui que vai edificar a nossa vida nesse dia. E a primeira observação que eu tenho do versículo 16 do capítulo 15 de João que nós lemos é: não me escolheste vós a mim. Então o primeiro ponto é esse: eu não o escolhi. Foi Deus que me escolheu. Não foi desejo meu, não foi vontade minha, não foi interesse meu. Foi o Senhor que me escolheu. E Ele me escolheu segundo o seu propósito. Ele me escolheu segundo a sua vontade. Ele me escolheu porque ele teve um chamado. Ele me escolheu porque Ele quis designar em mim um propósito. Não fui eu que o escolhi, foi Ele que me escolheu. Sabe, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é esse. Então, tem muitas coisas que nós passamos não porque queremos, mas porque Ele nos escolheu. Não porque desejamos, mas porque Ele desejou primeiro. Ele nos escolheu para uma grande obra. E cada um Ele chama para um propósito. Cada um Ele chama para uma função. De acordo com aquilo que Ele quer fazer, de acordo com aquilo que Ele quer realizar sobre a nossa vida. É por isso que eu não posso dizer que eu não tenho capacidade, que eu não tenho condições. Porque toda a capacidade que eu tenho para fazer não vem de mim, vem do Senhor. Então não foi vós que escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Eu escolhi e vos nomeei. Fui eu que te escolhi. Então, se foi Deus que me escolheu, Ele vai me capacitar para esse propósito. Você consegue entender isso ou não? Se foi Ele que me escolheu, Ele vai me capacitar para esse projeto. Ainda que muitas das vezes eu me sinta incapaz para desenvolver aquilo que Ele me chamou para fazer. Ainda que muitas das vezes eu olhe para mim e falo, eu não tenho condições, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou dependente. Ainda que muitas das vezes as circunstâncias tentam me desanimar a ponto de dizer, você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe tocar, pregar. Quem é você para desenvolver essa função? Quando na verdade toda a capacidade que eu tenho, eu não tenho porque eu sou bom,
Eu não tenho porque eu tenho condições. Eu não tenho porque eu posso. Eu tenho porque o Senhor me escolheu. E o Senhor me escolheu para essa grande obra. O Senhor me escolheu para esse grande propósito. Ele já tinha uma missão sobre a minha vida. Então não posso deixar com que as circunstâncias venham me paralisar no meio do caminho. Por quê? Porque Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, toda a capacidade que eu tenho não vem de mim mesmo, vem do Senhor. Por isso não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Eu te escolhi. Você não merecia, mas eu te escolhi. Você não tinha condições, mas eu te escolhi. Quem olhava e dizia assim, aquilo ali não vai dar o que presta, mas eu te escolhi. Quem olhar ia dizer, aquilo ali não tem como mudar, não muda de vida, não. Mas eu fui lá e te escolhi. Eu não te escolhi porque você é bom. Eu não te escolhi porque você fala bem. Eu não te escolhi porque você tem capacidade. Eu não te escolhi porque você tem conhecimento, tem sabedoria. Eu não te escolhi porque não tinha ninguém melhor que você, não. Eu te escolhi porque eu te amei. Eu te escolhi porque eu olhei para você e falei, eu tenho um chamado ali. Eu tenho uma missão específica ali. Então eu te escolhi não por seu próprio mérito, não porque você teria qualificações, mas porque apesar dos pesares, eu tenho um plano sobre a sua vida. Sabe, isso é uma coisa que eu acho linda em Deus e em Jesus, porque quando eu olho para mim mesmo, eu falo, como é que Deus me escolheu? Como é que Deus poderia me escolher? Um homem tão falho, tão pecador, tão sujo, tão dependente do amor, tão dependente da graça, tão dependente da misericórdia, que erra tanto, que falha tanto, que cai tanto, que peca tanto. Aí Deus vai lá e escolhe. Deus poderia colocar qualquer outra pessoa melhor no meu lugar, mas Ele decidiu me escolher. Deus poderia pegar alguém com mais experiência, com mais capacidade, mas Ele decidiu me escolher. Deus poderia pegar, não sei, alguém com mais inteligência, com mais influência, mais bonito. Não, mas Ele não olhou nada disso. Ele pega alguém, tira do lixo, levanta e fala, você vai ser profeta. Ele pega alguém desqualificado, levanta e diz, eu vou te dar qualidades. Você vai ser ferramenta em minhas mãos. O meu nome vai ser glorificado através de você. Sabe, eu acho lindo isso em Jesus. Ele enxerga em nós um potencial que nós mesmos não conseguimos enxergar. Consegue entender esse nível de amor e de graça que há sobre a nossa vida? Porque Ele enxerga em você aquilo que o seu pai não consegue enxergar. Ele enxerga em você aquilo que sua mãe não consegue enxergar. Ele enxerga em você aquilo que teus parentes não conseguem enxergar. O que ninguém consegue ver. O que ninguém consegue enxergar. Ele vai lá e enxerga. E diz, eu vou lá e vou fazer dele um profeta. Vou fazer dele uma ferramenta. Vou fazer dele um instrumento. Eu vou ganhar muita gente através dele. E quem olha de longe vai dizer, nossa, é ele que Deus vai escolher, é ele que o Senhor vai levantar para ser pregador, é ele que o Senhor vai levantar para ser profeta, é ele que o Senhor vai levantar para ser levita, é ele que o Senhor vai escolher. Aí Deus vai lá e levanta, sem depender de opinião, sem depender do que os outros possam falar, sem depender se as pessoas vão concordar ou não. Ele vai lá e escolhe, amigo. E usa critérios que ninguém poderia imaginar. Porque o critério dele não é baseado na qualificação que alguém tem para ser escolhido. Ele escolhe mediante um propósito.
Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Talvez tenha muita coisa que você está passando agora por causa da chamada. Muita coisa que você está passando agora por causa da vocação. Muita coisa que você está passando agora por causa das lutas. Na verdade, as lutas são por causa da chamada. E você está dizendo, desde o momento que eu comecei a dizer sim para Deus, eu senti a coisa apertar, eu senti vento de um lado para o outro. As lutas começaram a soprar. É problema, é gigante, é luta, é deserto. Você está falando, poxa, quando eu não estava aceitando o meu chamado, não tinha tanto vento, como eu tenho agora vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. E cá para nós, é muito melhor o vento soprar e você está submetido à vontade de Deus, do que ventos soprarem sobre a sua vida e você estiver fora da direção de Deus. É muito melhor o vento soprar no teu barco e você saber que Jesus está no barco, do que o vento balançar o teu barco e você não ter Jesus dentro do seu barco. Porque você vai passar por ventos, tempestades que vão destruir a sua vida sem nenhum tipo de propósito a não ser a destruição. Uma coisa é sofrer com Jesus no barco, outra coisa é sofrer sem Jesus no barco. É muito melhor sofrer sabendo que Ele está no controle de todas as coisas do que você passar por várias lutas e Deus não estiver nessa direção. É melhor o sofrimento debaixo de obediência do que o sofrimento em desobediência. Porque o sofrimento fora do propósito é um sofrimento que só te machuca sem ter nenhum tipo de propósito. Agora, mas quando você sofre dentro da direção, dentro da chamada, dentro do propósito, você entende que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei. Eu gosto dessa expressão. E vos nomeei. Ou seja, eu te dei uma identidade. Lembra quando Deus mudou o nome de Abraão? Deixou de se chamar Abrão para se chamar Abraão. E Deus disse: chamarás Abraão porque será pai de uma grande multidão. Todas as vezes que Deus decide dar um nome, é porque Ele quis dar uma identidade. Você não tem aquilo que o mundo colocou sobre você. Você tem aquilo que Deus decidiu que você ia ter. Você pega isso ou não? E vos nomeeis, ou seja, eu te dei um nome. Você tem uma identidade. E essa identidade, ela não é da terra, essa identidade é do céu. Você nasceu para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você nasceu para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você nasceu para viver o centro da vontade de Deus sobre a sua vida. Então você não pode deixar com que as circunstâncias, com que as coisas que estão ao seu redor venham te tirar do propósito de Deus. Deus te deu um nome. E essa identidade não é da terra, essa identidade é do céu. Então não deixe com que o ambiente que você pise venha mudar a sua identidade. Não é porque você trabalha em um ambiente corrupto que você vai se corromper. Não é porque você vive em um ambiente promíscuo que você vai se prostituir. Não é porque a maioria das pessoas do teu trabalho falam palavrão que você vai falar também. A sua identidade não é da terra, a sua identidade é do céu. E quem te deu esse nome foi Deus. Não deixe o mundo arrancar a tua essência. Não deixe o mundo destruir a tua identidade. Nós vivemos esse um tempo, onde o mundo tem tentado destruir a identidade da igreja. A igreja está perdendo a sua identidade, a gente não sabe mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Que os valores do mundo estão cada vez mais entrando na igreja.
E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma direção, Deus tem um caminho, tem um projeto e tem uma identidade na sua vida. Não deixe com que as coisas terrenas venham atrapalhar as coisas espirituais. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Eu te dei um nome. Eu te dei uma identidade. Eu te escolhi no meio dos seus irmãos, no meio dos seus parentes, no meio dos seus familiares. Eu decidi te escolher. Te escolhi, te dei um nome. Agora, para que ele me deu o nome? Aí ele explica. No verso 16. Não me escolheste vós a mim? Desculpa, gente. Não me escolheste vós a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e designei para que vades e deis frutos. Então, não sou eu que escolho a Deus, é Deus que me escolhe para que vá e dê frutos. Então, por que Deus me deu o nome? Para dar frutos. Por que Deus me levantou? Para dar fruto. Por que Deus me deu uma chamada? Para dar fruto. Por que Deus me escolheu? Para dar fruto. Por que Deus derramou unção sobre a minha cabeça? Para dar fruto. Por que Deus me deu dons? Para dar fruto. Então Deus te escolheu, Deus te deu dons, Deus te chamou, derramou unção sobre a tua vida para você dar fruto. Pra você pregar o evangelho para outras pessoas. Para você ganhar almas para Cristo. É por isso que você não pode aceitar ficar na zona de conforto. É por isso que você não pode aceitar ficar com a vida parada, prostrada, caída no chão. Você precisa ter a necessidade de dar frutos. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ou seja, Deus quer que eu venha ser uma árvore frutífera. Aonde estão os meus frutos? Quantas pessoas já se converteram através do seu testemunho esse ano? Quantas pessoas se uniram para Cristo? Quantas pessoas foram alcançadas através do seu testemunho? O seu testemunho precisa alcançar muita gente. A sua vida precisa ser ferramenta para alcançar muita gente. Você não pode deixar com que as circunstâncias venham tirar você daquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem que dar fruto. Você precisa ser uma árvore frutífera. Deus te chamou para dar fruto. Sabe, você não pode só guardar a salvação para você. Você precisa querer que outras pessoas sejam salvas. É alguém que vive um impacto tão grande do evangelho que precisa transmitir para outras pessoas esse mesmo impacto. Assim como Jesus me salvou, Ele vai te salvar. Assim como Jesus me curou, Ele vai te curar. Assim como Jesus me tocou, Ele vai te curar também. Então preciso ter isso no meu coração. O desejo de ser uma árvore frutífera. Você tem que dar frutos no teu trabalho, frutos na sua escola, frutos na sua faculdade, frutos na sua rua, na sua empresa. Aonde você passar, você precisa ser uma pessoa que dê frutos. As pessoas precisam olhar para você e falar, olha, aquele ali é crente de verdade. Aquilo ali tem testemunho. Aquele ali é exemplo. Aquele ali faz a diferença. Ele é uma árvore frutífera. Eu preciso ter isso no meu coração. O desejo, a vontade de gerar frutos. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu não posso viver segundo as minhas próprias decisões. Eu preciso viver segundo a decisão da palavra. Eu preciso viver segundo a decisão do Espírito de Deus sobre a minha vida. Deus me chamou para dar frutos. Então, dê frutos por onde você passar. Dê frutos por onde você colocar os seus pés. Não me escolheste vós eu,
não me escolheste, não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, vai o que? É o ide e dê frutos. Então você percebe, há uma diferença do ide para o vinde, para que vá e dê frutos. O vinde é para todos. Vinde todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Isso é para todo mundo. Quem fuma, vem. Quem bebe, vem. Quem cheira, vem. Quem se prostitui, vem também. Quem está aí nas drogas, vem. Quem está com amante, vem. Quem está no pecado no mundo, vem. O vinde é para todos, vem. Da forma que você está, vem. Agora o ide já está dentro da condição de santidade. Ide e dê frutos. Vades e dê frutos. Aí já está dentro da condição de santificação, de você viver os princípios da palavra. Ir e pregar o evangelho é ir pregar com frutos, mostrando as obras do Espírito Santo em nós. Então o vinde é para todos, o ide são para aqueles que já estão passando pelo processo de santificação. É mais ou menos isso. O primeiro passo da fé cristã é aceitar Jesus como Senhor Salvador, é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. O segundo passo é caminhar em uma vida de santificação. Cristo nos convida para andar em santidade. Por isso que Hebreus, a Bíblia diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. É somente por meio de santidade que eu encontro a Deus. Por isso que a Bíblia diz: seja santo assim como eu sou santo. Porque há um interesse de Deus que eu tenha uma vida contínua em santidade. O vinde é para todos. O ide são para aqueles que já reconhecem Cristo como Senhor e já estão caminhando em um processo de santificação. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então olha isso, Ele quer que eu venha fazer com que o meu fruto venha permanecer. Não só dê fruto, mas fazer o fruto permanecer. E quanta gente que está assim dentro da igreja. Uma hora é crente, outra hora é ímpio. Uma hora é espiritual, outra hora é carnal. Uma hora está casado, outra hora está com amante. Uma hora é pregador, outra hora é mentiroso. Uma hora é profeta, outra hora é adúltero. Não tem como. Os frutos precisam permanecer. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Cristo na sua vida. Eles precisam ver o poder de Deus através de você. As pessoas precisam olhar para você e falar: eu vejo frutos naquela árvore. Aquilo ali era ruim, aquilo ali fumava, bebia, não prestava. Jesus entrou e mudou a história daquela pessoa. Os frutos precisam permanecer. Sabe? E nós vivemos um tempo hoje onde até existem pessoas que dão frutos, mas não fazem com que esses frutos continuem. Esses frutos precisam continuar. Na verdade, que esses frutos continuem. Esses frutos precisam permanecer. Sabe? É alguém que dá fruto e permanece dando fruto. Não é alguém que peca, né, que dá fruto um dia, que caminha com Jesus e depois volta para o prato de pecado que ele comeu um dia. Poxa, Deus te tirou do lixo, te arrancou do mundão, te tirou da escravidão. Tu viveu uma vida miserável, rabugenta, suja, para depois voltar para a mesma vida. Não. Para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então os meus frutos precisam permanecer. A minha vida precisa permanecer. Eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e realmente digam: tem testemunho naquela árvore. Ali o legado é sério. Eu olho para aquela árvore e vejo que é uma árvore que foi alcançada por Jesus. As pessoas precisam
louvar o Senhor pela nossa própria vida, pelo fato de nós darmos frutos. Então, não somente gere frutos, mas faz o fruto permanecer. É uma transformação constante. É uma mudança radical. Sabe? É por isso que eu digo que há uma diferença do arrependimento para o remorso. O remorso, ele é consciência do que faz sem abandono de comportamento. Então eu sei que é errado, mas eu não mudo de vida. Eu sei que é errado, mas não mudo o comportamento. Eu sei que é errado, mas não muda a mente. Enquanto o arrependimento é uma mudança radical no meu comportamento. Eu me arrependo tanto daquilo que eu faço que eu não quero mais viver essa prática de pecado. Aí eu abandono o meu comportamento, agora o remorso não. Eu sinto a culpa, mas não mudo o comportamento. Eu sinto a culpa, mas não abandono a prática. Aí não tem como, não tem condições de você se erguer e viver uma mudança verdadeira, porque na verdade tudo que está sendo gerado é ruim, sabe? Então, se há arrependimento, há uma mudança real de comportamento. O remorso é consciência de prática sem abandono, é consciência de prática de pecado sem abandono de comportamento. Arrependimento é uma mudança radical do seu comportamento. Eu mudo tanto, eu preciso mudar tanto, eu reconheço tanto que aquilo que eu fiz foi ruim, foi pecado, que eu não quero mais fazer. Eu tenho uma mudança genuína de comportamento. Não apenas dê frutos, mas faça esses frutos permanecerem. Os frutos precisam continuarem. A tal ponto das pessoas olharem para você e disserem: olha, realmente você mudou de vida. Você é uma árvore frutífera. Você é exemplo aqui para nossa casa, para nossa família, porque desde o momento que você chegou aqui, você tem mostrado os frutos. Sabe? Que possamos ficar com essa palavra no nosso coração, que foi o Senhor que nos escolheu e nos escolheu para dar frutos. Então nada de ficar nesse lugar parado, crente de banco, sem fazer nada. Não quero mais me envolver com ninguém, porque eu me feri, porque eu me machuquei, porque eu estou triste. Não, Jesus já sabia que a igreja ia passar por tudo isso na cruz, e mesmo assim ele foi até o final, por amor a mim, por amor a você. Você precisa permanecer e não deixar com que essas coisas momentâneas venham te frustrar. Levanta a cabeça, busca o Senhor, fica firme, porque muito maior é o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu vou fazer esse fruto permanecer. As pessoas vão olhar para mim e vão ver o poder de Deus através da minha vida, porque eu vou fazer os frutos permanecerem. Pai, nós ouvimos a sua palavra, que nos enche, que nos cura e nos transforma. Ajuda a fazer essa pessoa com que os frutos dela venham permanecer. Abençoa a casa dela, que ela venha te amar em primeiro lugar, para que o Senhor seja o primeiro em tudo na vida dela. Abençoa a família dela, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz. Deus falou com você? Deixe seu like no vídeo, receba essa palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo todos os dias, você pode voltar às 6, meio-dia e às 18 horas, tá bom? Deus te abençoe, querido. Fica na paz.